Quero chamar a Priscila Asbeck, que acabou de ir embora, mas já está voltando aqui, não é, Priscila? Porque a gente tem um assunto importante para tratar. Como você já tinha antecipado, que o mercado financeiro esperava, já trabalhava com a perspectiva de um novo ajuste na taxa Selic, aconteceu, a Selic subiu pela 8ª vez consecutiva, foi a 10,75% ao ano, a maior em quase 5 anos. Queria que você falasse um pouquinho, Priscila, para a gente sobre o impacto na vida cotidiana do cidadão, das pessoas jurídicas também, com a taxa de juros tão alta como está, levando sempre em conta também que a gente está com uma economia frágil ainda, né? Bastante gelada, precisando de aquecimento. Exatamente, Colombo. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, quando a gente tem um aumento da taxa Selic, é como se a gente aumentasse o custo do dinheiro. Então, em tese, o aumento da Selic encarece os empréstimos, reduz o consumo e, com isso, contém a inflação. Também torna mais caro para as empresas tomar crédito. Então, as empresas, muitas delas emitem títulos de dívida, pagando algo relacionado à taxa Selic, algo próximo da taxa Selic, uma taxinha um pouco ali em cima. Então, quando a Selic sobe, elas precisam pagar mais juros para conseguir dinheiro emprestado e, com isso, elas acabam reduzindo os investimentos, fica mais caro ter esse empréstimo, acabam gastando menos, então a demanda das empresas também diminui e isso ajuda a conter a inflação. Mas qual que é o cenário que a gente está vendo agora? A gente está vendo um cenário de efeito limitado desse aumento dos juros. Por quê? Primeiro fator, parte da nossa inflação não é um problema de demanda, mas um problema de oferta. Então não é causada porque as pessoas estão comprando mais, mas sim porque está faltando produto no mercado, é o que a gente tem visto aí com gargalos que vieram da pandemia, também com aumento de custo de combustível. Então a gente tem esse primeiro fator aí da falta de produtos aqui no mercado, crise de chips, semicondutores, por exemplo, é um ótimo exemplo ali afetando a indústria automotiva. E aí o segundo fator também são os preços que estão subindo lá fora e que aí com o aumento de juros a gente não consegue combater, como é o caso exatamente dos combustíveis, que nem eu mencionei, que estão subindo bastante por causa da alta do petróleo lá fora. Daí tem também um outro ponto, estava falando com o Gessner Oliveira da Go Associados, e ele falou que a literatura mostra que existe uma defasagem de 6 a 9 meses do efeito dessa alta de juros sobre a inflação. Então demora um pouco depois do aumento dos juros para que a inflação ceda, para que ela se suavize. Esse atual ciclo de alta aqui no país, a gente vai mostrar uma tela para vocês, começou em março, já foram 8 altas seguidas, mas a taxa estava muito baixinha, estava num patamar muito baixo. Então, esse efeito pode até, inclusive, demorar um pouco mais. Mas o que o Gessner estava observando é que, apesar de, neste ano, a inflação está prevista para superar o teto da nossa meta, que é de 5%, a previsão está em cerca de 5,4%, para o ano que vem as expectativas já estão convergindo. E aí, para finalizar, depois desse ciclo alto aí que a gente está vendo de juros, tem muitos questionamentos se o Banco Central está sendo muito duro, está subindo muito juros, esfriando muito a economia, como você falou, Colombo. E aí tem duas visões distintas. Uma, visão do mercado. O mercado acha que o Banco Central tem mesmo que dar um choque para evitar desancoragem fiscal. Fala que a gente tem um risco fiscal de contas públicas muito alto, fala também que a gente tem pouca visibilidade, um câmbio aí que pode subir. E, por outro lado, a gente tem os economistas que olham mais o macro, que tem uma visão mais geral. E aí eles justificam que a gente tem um dos apertos monetários maiores do mundo, uma das maiores altas da taxa de juros do mundo, inclusive é a maior taxa de juros real do mundo todo aqui no Brasil, comparando várias economias. Então eles acham que de fato o Banco Central está subindo muito juros e não está conseguindo trazer esse efeito esperado em inflação. Então acham que o Banco Central acertou também no comunicado de ontem ao falar que vai ter uma postura mais suave em relação à alta de juros daqui para frente. Bom, vamos continuar falando sobre esse assunto, Priscila. Nós vamos conversar juntos com o economista, ex-secretário de Política Econômica da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros. Bom dia, muito obrigado por atender a CNN. Bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Bom dia, Priscila. Eu queria saber do senhor o seguinte: a gente está vivendo um período que os economistas costumam chamar de estagflação, né? A inflação em alta, muito em alta enfim, a economia com sinais absolutos de esfriamento, né?
É a única alternativa que a gente tem para tentar conter uma inflação que, como a Priscila lembrou, não ocorre por demanda, né? Por fatores como seca nos reservatórios, como o preço internacional do petróleo. Não tem outra saída? Olha, no curto prazo, eu acredito que não, né? Agora, essa discussão que a Priscila resumiu tão bem, ela, no fundo, mostra uma coisa muito difícil de política econômica, que é a política monetária. Tem um pouco de técnica e um pouco de arte. A técnica pedia um aumento vigoroso da taxa de juros, da Selic, porque ela partia de 12%, de 2%, como foi mostrado, e a inflação disparou para 2 dígitos. Então, essa velocidade de alta de juros é inevitável, não tem outro instrumento para isso. O que entra a arte é até onde vai. E aí vem exatamente a tua pergunta, né? Existem coisas que não são só a demanda, são coisas que... E o Banco Central ficou meio sozinho. Por exemplo, o gasto público. Ele está muito além do que deveria. Está além também do Banco Central. Então, a pergunta é o que faz? Vai resolver sozinho? Se for isso, vai afundar mais a economia. Por isso que acho que está correto o que o Banco Central fez. Ele vai moderar daqui para frente, embora se vai parar em 11,75 ou 12,25, é uma discussão que não vai ter fim até acontecer. Mas, com segurança, o efeito negativo sobre a economia vai acontecer. Só que, se não traz a inflação sob controle, não tem crescimento, independente do resto. Então, ele está certo. Agora, depende de outras coisas. O resto do mundo ajudar um pouquinho, por exemplo, não ter tanto conflito na Ucrânia, que pressiona petróleo e tudo mais, e o próprio dispêndio público. É isso que o futuro vai dizer. Mas o conjunto é o seguinte: já está dado que esse ano o crescimento vai ser próximo de zero, e as famílias e as empresas vão viver um momento bastante difícil. Isso não tem mais como tirar e talvez seja inevitável antes de reconstruir as condições de crescimento. Não podemos esquecer que também é ano de eleição. Então nós vamos ter uma coisa nova para o ano que vem, e aí que o jogo principal vai acontecer, né? José Roberto, os economistas, analistas de mercado falam muito que o Banco Central tem que ser muito suave nas suas decisões, né? Você falou sobre a arte do Banco Central, eu também escuto muito essa questão da suavidade nas decisões, sem grandes surpresas. A gente viu aí nessas últimas decisões do Copom altas muito fortes, uma incerteza muito grande que não é só aqui no Brasil, também lá fora. Mas uma crítica que eu tenho escutado muito é que o Banco Central ele deixou a taxa de juros ali perto de 2%, uma taxa muito baixa para parâmetros de países emergentes, e por isso que agora está tendo que fazer uma alta muito forte, demorou para agir. Você concorda com essa crítica? Totalmente. 2% de taxa de Selic no início do ano passado, exatamente há um ano atrás, quando a inflação já estava descolando todos esses efeitos, preços de commodities, mas já estavam ocorrendo, falta de produto, foi a mãe de todos os erros. Como o Banco Central ficou muito atrás, aí ele teve que sair correndo mais atropeladamente. Não foi o único, o Banco Central americano está fazendo exatamente a mesma coisa e a economia global e os Estados Unidos vão sofrer o mesmo problema. Mas a mãe de todos os problemas foi esse. Dado que se atrasou muito, ele teve que sair correndo mais desenfreadamente. E a grande questão é qual é a hora de começar a parar. Nela nós já estamos. Até onde que vai? Essa é a dúvida que só ele sabe. Mas que tem que estar perto de parar, eu não tenho dúvida. Esse crescimento dos juros pelos seus efeitos que vocês mencionaram. Eu só adicionaria uma coisinha, que a gente normalmente fala, não, para fazer empréstimo vai ficar mais caro, o que é verdade, mas o pior não é fazer empréstimo, é renovar empréstimo. Quem já está endividado, uma família ou uma empresa, não é um empréstimo novo que ficou um pouco acessível, são as condições para renovar empréstimo. É isso que leva a empresa para a insolvência, ela não consegue rolar o seu passivo e aí entra em dificuldades financeiras. E isso, lamentavelmente, irá acontecer ao longo desse ano numa certa proporção. O próprio Pronamp, só um complemento, ele é indexado à Selic, né? A Selic vai aumentando, então muita empresa que pegou crédito na pandemia está passando por isso, né? Exatamente. BNDES, Pronamp, qualquer dos empréstimos vão nessa direção. E, aliás, é por isso que a economia esfria mais ainda. Como ela já vinha esfriando, então ela vai... Por isso que nossa projeção na MB para o PIB desse ano é zero. Tem, inclusive, gente, como você sabe, projetando queda do PIB, o que é uma possibilidade. Em resumo, infelizmente, é um ano perdido do ponto de vista do crescimento.
E por isso que eu digo, o que melhor pode acontecer para o Brasil é que, com o resultado da eleição, acabe prevalecendo para o ano que vem uma política boa o suficiente para trazer de volta as condições de crescimento sustentado, né? Que é o que nós estamos precisando. Então, é isso que eu queria saber do senhor. Se esse ano aqui é dado como perdido, a gente está no dia 3 de fevereiro apenas, né? Tem milhões de desempregados, gente precisando de renda, quem trabalha não está conseguindo sequer a reposição da inflação, né? E receber esse diagnóstico no mês de fevereiro é algo duro, né? É muito ruim, é muito difícil. E o que é que a gente precisa fazer? É claro, a eleição é o fator decisivo, né? Porque a gente não sabe quem vai e como vai administrar o país o ano que vem. Mas, independentemente de quem vencer a eleição em outubro, que trabalho tem de ser feito quase que imediatamente para a gente não deixar que 23 seja um ano totalmente perdido também, para começar a botar a cabeça para fora d'água? A primeira coisa é vacina e acelerar a vacinação. Por quê? Porque no curto prazo, o controle do espalhamento da Ômicron é a melhor coisa para fazer melhorar a atividade. Vocês noticiam sempre. Com a piora do vírus, começa a fechar os serviços. E o setor de serviços, todos sabem, é o que mais emprega. Então, a primeira coisa é, de fato, acelerar a vacinação para que, já por volta, digamos, março, a circulação das pessoas possa voltar mais à normalidade e a produção e o consumo de serviços, especialmente, possa melhorar. A segunda coisa que cabe nesse ano é que nós estamos vendo, e isso é alguma coisa positiva, algum aumento de investimentos em infraestrutura, né, por conta de concessões, né, em projetos de diversas naturezas. Isso tem que continuar e acelerar, porque o que emprega gente para valer em curto prazo é construção civil. Esse é o setor que mais precisa deslanchar, especialmente a construção pesada da infraestrutura. Essas são as duas coisas e mais colaborar para realmente essa redução da inflação possa trazer mais para a normalidade. José Roberto, falando sobre inflação, né? A gente começou o ano com uma perspectiva de inflação fechando 2022 em 5%. O último Boletim Focus já mostra uma expectativa de 5,38%. Tem vários economistas que já estão prevendo inflação em 6%. Você acha que a gente pode ver uma novela se repetir em termos de inflação superando as expectativas? A gente tem aí no radar problemas climáticos afetando alimentos. Temos aí também petróleo com tensões no Oriente Médio, um nacionalismo energético previsto na Europa, com a Europa tentando aumentar estoques para se proteger da crise na Ucrânia, de uma interrupção do gás russo. Todos esses fatores, como que você está enxergando? A gente pode, inclusive, superar as expectativas e, mais uma vez, conviver com uma inflação alta e até passando, talvez, dos 6%? Pode, Priscila, infelizmente pode. Porque o que está caracterizando a inflação aqui e lá fora, igualzinho, olha, ontem a Europa anunciou recorde de inflação, né? É que a inflação presente está sempre um pouco mais do que se projeta. E está um pouco mais do que se projeta, entre outras coisas, pelos choques de oferta. Você mesmo resumiu. Olha, por exemplo, a soja estava, um bushel de soja estava em Chicago há pouco tempo atrás, $13,50. Esses dias ele passou dos $15. Por quê? Porque tem uma seca no Brasil, o Paraguai está perdendo metade da produção de soja. Então tem um choque desse lado, puxa preço para cima. Petróleo é o mais evidente, fertilizantes, fora os chips e as outras coisas. Então essa economia da escassez, vamos dizer assim, ela está empurrando a inflação para cima. A inflação em 12 meses vai cair, porque nós saímos de 10, iremos para a faixa dos 5, que é a metade, mas ainda é alta e muito acima da meta. E pior do que isso, o IPCA 15 aqui acabou de sair e mostrou a mesma coisa. Ela foi um pouquinho maior do que se imaginava. Então, ela está demorando para fazer realmente esta inversão. E isso é uma das fontes de incerteza atual. Por isso que quem é mais nervoso e quer mais Selic está dizendo, olha, a inflação não está totalmente ainda indo na direção certa, sem falar na questão das chuvas e a outras coisas, né? Então ela vai cair, seguramente, vai ficar numa faixa entre 5 e 6, o próprio Banco Central
projetou 5,4 ontem, nós temos 5,7 na MB, e, portanto, antes dela ser domesticada, o danado do bicho ainda vai dar um pouco de trabalho, viu? O dragão é duro mesmo de lidar. Vamos lidando com ele, então, ao longo do ano e tentando manter a economia minimamente quente para atender tanto o brasileiro que está precisando, né? Eu queria agradecer. Precisando mesmo. Sem dúvida. Queria agradecer ao senhor, viu? Se o senhor quiser complementar, desculpe, eu interrompi. Não, é só dizer que foi um prazer falar com vocês, desejar que todos fiquem bem e uma boa semana. O senhor também, muito obrigado, viu? Economista, ex-secretário de Política Econômica da Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros.